aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, estamos no ar, programa Amigos da Cidade, e com muita satisfação, muita alegria, nós queremos participar e compartilhar com vocês tudo o que nós temos dentro do nosso coração, da nossa fé, da nossa vida, e também tudo aquilo que nós conhecemos e temos de conhecimento para lhe passar sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida diária. É muito importante quando, eu dizia no rádio ontem, quando os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa visão, ela está atenta, está aberta para saber, para conhecer, para receber mensagens e para disciplinar também aquilo que deve ser ouvido ou não. O conhecimento é a nossa grande arma, é a arma do bem. Quando nós trazemos conhecimento, quando nós buscamos o conhecimento, nós deixamos de ser pessoas que são levadas pelo vento da doutrina de um ou de outro, mas nós passamos a pensar por nós mesmos. E isso é muito importante, pensar da maneira certa, da maneira correta, conhecer verdadeiramente fatos e verdades. E por isso eu quero, continuando no texto de João, mas hoje eu escolhi o texto de Lucas para falarmos sobre esse momento que Jesus enfrentava quando foi preso, quando estava diante de Pilatos, antes da sua crucificação, antes daquele calvário. Tá? E eu escolho então uma passagem onde Jesus, diante de Pilatos, e agora diante de uma multidão que gritava para que ele fosse crucificado. Mas um pouquinho antes, apresentaram um outro senhor. Esse homem era Barrabás, um homem que tinha sobre ele a acusação de homicídio. Ele era um homem que perturbava a ordem, ele era um homem que tinha um currículo muito constrangedor e ruim. Mas colocaram Barrabás ali e Jesus. Pilatos então pediu que a multidão escolhesse quem eles queriam que soltasse naquela Páscoa e quem eles queriam que fosse crucificado. Um pouco antes, Pilatos havia dito: eu não acho culpa nenhuma em Jesus de Nazaré. Acho que no coração de Pilatos, ele acreditava que a multidão escolheria para a crucificação Barrabás. Mas a grande surpresa foi, a multidão gritou: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Ainda hoje nós vemos que a multidão tem uma grande força. E a grande força que a multidão tem precisa ser uma força bem conduzida. Por isso o entendimento e o conhecimento é tão importante. Porque senão a multidão continuará gritando o grito errado. Vamos gritar da maneira certa. Vamos realmente estreitar todos os caminhos para o conhecimento certo. Porque o caminho de Cristo, ele é estreito. O caminho que não é de Cristo, ele é largo, espaçoso. Mas o caminho da verdade, ele é estreito. Vamos entrar pelo caminho estreito. Vamos conhecer a verdade de Jesus Cristo, a verdade que nos diz o que devemos fazer da nossa existência e da nossa vida. E assim, vamos dar o grito certo. E vamos dar o grito da grande liberdade. E vamos dar o grito que vai trazer para todos nós a grande vitória, a grande alegria. Esse é o programa Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que faz parte de um grupo e de um grupo que manifesta-se todo dia pela cidade. É a voz da cidade, a minha voz e a sua voz. Tá? Esse grupo tem que ser a minha voz e a sua voz. E eu acredito e tenho percebido e tenho participado de como ele tem representado bem a cada um de nós, lá onde ele é a minha voz e a sua voz, lá na nossa Câmara de Vereadores. Eu tenho aqui hoje o vereador Edson Batilani. Bom dia, senhor Batilani, seja bem-vindo. Bom dia, pastora Jurema, bom dia, Flávia, bom dia a todos os amigos da cidade.
É um prazer tê-lo aqui. A satisfação é minha. Eu que agradeço a oportunidade que a senhora me dá de estar aqui podendo falar com a nossa gente, nossos amigos, enfim. E sempre estaremos aqui quando achar que nós temos alguma coisa de útil a ser apresentada à nossa população. Hoje nós trouxemos o senhor, eu pedi assim que o senhor viesse, porque no sábado nós tivemos uma festa muito bonita. Uma festa de recordações, revendo pessoas, revendo a cidade, relembrando. Uma festa assim que eu senti paz, senti muito amor, muito afeto naquele momento que nós estávamos ali. Gratidão eu também senti por tudo que aconteceu em Campo Mourão há 20 anos atrás. Nós estivemos ali na festa dos 20 anos da mudança total. Pois é, realmente um momento importante de a gente reviver um período que foi produtivo para Campo Mourão, de reencontrar amigos, pessoas que participaram desse processo diretamente e que, inclusive, estão fora da nossa cidade. Tinha lá gente de Goiás, gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, que foi um reencontro bonito, né, dessas pessoas, um momento para a gente reviver. Algo que aconteceu na administração pública em Campo Mourão, um momento importante de transformações, e que sem dúvida nenhuma, continua refletindo no desenvolvimento da nossa cidade, em razão de algumas ações, de obras que foram desenvolvidas naquele período, com a participação, sobretudo, da população de Campo Mourão. Nós tivemos, nesse período, uma administração realmente democrática e participativa, onde os cidadãos, as cidadãs, eram elas que definiam exatamente aquilo que queriam, elas que indicavam ao administrador público que deveria ser feito com os recursos que são pagos, né, dos nossos impostos. Então, Campo Mourão teve a oportunidade de fazer desde coisas simples, né, como pracinhas lá em comunidades, centro comunitário, até obras importantes, como a Santa Casa, naquela época que se concluiu, como o teatro, como Parque do Lago, a trazer para cá a universidade, o Cefet, que virou universidade, investir bastante para que a nossa FECILCAM pudesse crescer, atrair alguns empreendimentos, mas também desenvolver alguns programas importantes que melhoraram a qualidade de vida da população de Campo Mourão. Muito investimento em educação e na saúde, lembrando, quando o Rubens Bueno assumiu a administração em 93, o índice de mortalidade infantil beirava os 50 crianças por 1.000 nascidas vivas. Esses índices foram reduzidos em 2004, em torno de 11, um índice aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Lamentavelmente, esse índice, esse ano, está na casa dos 17 mortes por 1.000 nascidos. Então, houve uma elevação e isso decorre, no meu modo de entender, de uma atuação que não é a mais qualificada para a saúde pública em Campo Mourão. Sr. Batilani, nesse tempo, de 20 anos atrás, todo esse histórico vivido há tanto tempo, e ao mesmo tempo há tão pouco tempo, olhando Curto. de um lado e de outro, né? Quais as coisas assim boas ou o que de principal o senhor tira desse tempo, desse momento? Olha, eu acho que Campo Mourão, naquele período, além de receber uma série de obras e de ações da administração pública, também sofreu uma transformação do ponto de vista da consciência coletiva, né, da necessidade de participação das pessoas. Uma mudança, inclusive, de mentalidade que aconteceu naquele período. E que, eu lamento, e eu diria que foi feita uma catequese pela gestão pública das pessoas para que elas tivessem a responsabilidade, tivessem clareza do seu papel enquanto cidadãos, de serem livres, de serem independentes, de cobrarem os seus direitos, mas ter claro que também têm deveres para com a comunidade, para com a família, para com a cidade, enfim. E nós começamos a avançar. Lamentavelmente, eu digo isto e tenho ouvido até de algumas pessoas, que na sequência nós tivemos uma catequese às avessas, onde as ações do poder público foram para gerar a dependência de pessoas ao poder público, para que as pessoas fiquem devendo favores ao gestor público. Isso aconteceu em função do modelo populista que se instalou em Campo Mourão em 2005 e persiste até hoje. Nós continuamos com esse modelo de administração pública, né, onde o gestor público se coloca como o senhor das coisas, o que sabe tudo, o que pode tudo,
e o que vende ilusão para a população, e ao invés de realmente ter atitudes de resgatar a dignidade, de dizer para a pessoa, você tem direito, mas você tem o direito a um trabalho, mas você tem a obrigação de se instruir para ter o melhor trabalho. Enfim, nesse aspecto, eu acho que foi o grande avanço daquela época, uma postura diferente da comunidade, que está se perdendo ao longo do tempo. Mas isso foi uma coisa que aconteceu na cidade ou no país? Não, isso foi uma coisa que aconteceu em Campo Mourão, né? Muitas coisas que foram colocadas aqui à época foram inovadoras, né? Existiam algumas coisas dispersas de democracia participativa em alguns municípios, mas aqui se instalou com firmeza. Por exemplo, eu citaria um programa importante que aconteceu na área da maternidade, o Cegonha Feliz, né, que foi pioneiro no Brasil inteiro e que hoje o Curitiba depois lançou um programa, o Estado lançou um programa, o próprio governo federal, agora no governo da presidente Dilma, também lançou um programa que atende as mulheres, né, com uma preocupação desde o início da gestação até depois do bebê nascer e ainda por algum tempo. Então, foi uma coisa totalmente diferente. Escovação dentária que aconteceu nas escolas, que se implantou, visando exatamente a saúde bucal das nossas crianças. Foram coisas assim importantes, né? E, sobretudo, a postura firme do gestor público em não conduzir a administração de forma a beneficiar esse ou aquele, né? Quer dizer, desde o mais pobre até o cidadão mais esclarecido, tem direitos, mas tem compromisso, tem dever para com a sociedade. Você estabeleceu políticas sociais, mas para atender exatamente necessidades que a população tinha e continua tendo, mas sem criar aquele vínculo. Olha, eu te dou aqui, mas você me deve lá, né? Então, não há nada disso. O cidadão tem que ser livre, né? Mesmo tendo assistência social do município de forma responsável, como ela deve ser. O senhor, como vereador hoje, eleito para um mandato de 4 anos. Exato. O senhor pensa de que forma, quando se diz um candidato eleito, né, tanto para vereador como prefeito, ou presidente, ou deputado, ou senador, seja o que for, ele deve pensar já na sua reeleição ou ele tem que pensar nos 4 anos que ele foi eleito? Os 4 anos. Tem que pensar naquele período que você tem um mandato. A população lhe outorgou um mandato que tem começo, meio e fim. 4 anos. Se você vai ser candidato depois e se reeleger ou não, é outra coisa, né? O mandato tem que ser um instrumento de emancipação das pessoas. É desta forma que eles têm que ser encarados. Você tem que ter uma postura firme, clara, de chamamento à responsabilidade. E eu tenho me manifestado desta forma na Câmara de Vereadores. Eu digo sempre, não me elegi para agradar A, B ou C. Me elegi para exercer um mandato com a autoridade que o povo me deu, com a responsabilidade que tenho, e de cobrar, né, aquilo que interessa à sociedade de forma respeitosa. Lógico que você não pode também sair por aí agredindo isto ou aquilo, mas chamando a responsabilidade e mostrando onde existe erro. Eu tenho enfrentado algumas coisas, tipo problemas na área de saúde de Campo Mourão, com os próprios médicos, problemas com a própria comunidade que comete alguns deslizes que, do meu modo de entender, são ruins para a cidade. Veja, por exemplo, a dengue, né? Nós temos que dizer para toda a sociedade que ela é responsável, em grande parte, por evitarmos essa epidemia. Porque se cada um cuidar da sua propriedade, zelando disso, não vão encontrar o mosquito transmissor da dengue, não vai encontrar o ambiente favorável à sua proliferação, ao seu desenvolvimento em quantidades que afetem a saúde das pessoas. E, para isto, eu digo claramente, as pessoas que não fazem o seu trabalho, não fazem não cumprem com a sua responsabilidade, tem que ser punido pelo poder público. O poder público tem essa função, tem essa responsabilidade. Lamentavelmente, eu vejo as pessoas passando a mão na cabeça, e não é isso, né? Não é isso. Nós temos que ter firmeza naquilo que fazemos. Para isso, nós somos eleitos, não é para agradar ninguém, né? Não interessa se é amigo, se não é amigo, enfim, nós temos que ter um olhar voltado ao interesse coletivo, ao interesse da sociedade no seu conjunto, defender aquilo que atende a maioria. Então, a partir do momento que a pessoa eleita, né, como um vereador eleito, um presidente eleito,
passa a pensar já no segundo mandato, ele está pecando contra o povo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. À medida que você começa a pensar na reeleição, você não está fazendo aquilo que deve ser feito com a responsabilidade que é necessário que se faça. Você não quer desagradar ninguém. Você quer agradar as pessoas para dizer, esse é bonzinho. E a população, infelizmente, tem esta avaliação em relação àqueles que buscam um mandato, de que a pessoa tem que ser boazinha. Não, eu não me interessa se a prefeita olha para a minha cara, se não olha, se diz para mim bom dia ou não diz bom dia. Eu quero que ela faça a boa gestão dos recursos públicos que entram no cofre da prefeitura. E que desta boa gestão resulte na melhor qualidade da saúde, na melhor qualidade do ensino, na melhor cidade, sem buraco, com asfaltamento em todas as ruas, com uma educação de mais qualidade. É isto que interessa para nós. Não é o prefeito ou o vereador dar lá o presentinho para a comunidade fazer a festa. Ou ir lá e bancar a festa, como eventualmente... Isso não resolve nada. Eu tenho que pensar que amanhã eu posso ter necessidade do posto de saúde, e lá tem que ter o médico, tem que ter o medicamento, tem que ter o equipamento para fazer o exame. Porque o resto é bobagem, né? É bobagem. É lógico que as pessoas têm que se respeitar, que o prefeito tem que ser respeitoso com a população, tem que, né, ter a simpatia. Isso faz parte da relação humana, mas não é agradar ninguém dando presentinho, passando a mão na cabeça, ai, coitadinho. Não, nada disso. Nós precisamos fazer as coisas com responsabilidade e seriedade, né? Agora, lamentavelmente, grande parte da população, pela própria falta de instrução, acha que isso é importante, né? E não é. Isso é periférico, isso é secundário. A grande verdade, eu acho que hoje as pessoas elas estão bem orientadas. Eu penso que as pessoas sabem o que querem. E gosto de pensar que elas realmente estão tomando uma posição política, cada pessoa em particular está tomando sua posição política. Eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero encontrar quando eu vou num posto de saúde, que eu quero encontrar um bom médico, eu quero encontrar alguém me atendendo bem já lá na portaria. Eu quero encontrar os remédios. Então, eu acredito que a população, ela não quer só uma festa, ela não quer só um momento. Eu acho que as pessoas, as mulheres, os cidadãos, eles sabem o que querem. Eles querem que o seu vereador, né, seja ele quem for, o grupo hoje que trabalha lá na Câmara de Vereadores, realmente esteja presente, atendendo, né, esses pormenores que diz respeito à vida deles. Eu penso que a população, ela sabe o que quer. Eu diria, pastora, que a população sente necessidade, mas não consegue fazer uma avaliação, grande parte da população, não podemos generalizar que seja todo mundo, mas não consegue compreender determinadas coisas para cobrar efetivamente aquilo que é seu direito, né? Em muitas situações, eu vejo pessoas que têm mandato em todas as esferas do poder, desde aqui do mandato de vereador, passando pelo prefeito, pelo deputado, pelo governador, chegando ao presidente da República, que se faz coisas para que enganam as pessoas, que não são efetivamente para que as pessoas sejam livres, né? Elas querem manter as pessoas um pouco amarradas e tem muita gente que fica cativada de uma forma que se aprisionam e acabam andando que nem anda a manada lá na pastagem, quando manda o rebanho de bovinos lá, em trilho. Isso é muito sério, né? Muito sério, eu vejo assim. E nós só vamos mudar o país à medida que a nossa população receba mais investimento na educação e na cultura. Cultura e educação emancipam pessoas. Mas, lamentavelmente, vejam bem, a qualidade do ensino no nosso país parece que cada dia está pior. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com estudantes universitários e a gente vê com muita frequência as limitações que eles... não sei como é que chegam à universidade. Tem uma série de dificuldades. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com estagiários, né, e que são explorados. Na verdade, são explorados. Mas também, de outro lado, você vê que eles chegaram, e se você conversar com um professor universitário, se você conversar com pessoas que estão dentro da universidade, sabe das carências que os nossos jovens, jovens universitários, chegam na universidade, pela falta de um ensino básico de qualidade, que realmente dê a melhor instrução para os nossos jovens, para que eles cheguem e possam realmente se qualificar no ensino superior.
A educação ela é o princípio, né? Se nós pegarmos as crianças e conduzirmos as crianças no caminho certo que elas devem andar, a Bíblia diz que eles jamais se desviarão desse caminho certo. Não é? Exato, não tenha dúvida. Isso então, é bíblico, como a senhora está dizendo. É bíblico, e é um princípio onde diz respeito a todos nós, a uma cidade, a uma comunidade. Eu me lembro que nessa época dos 20 anos de mudança total, eu ainda muito jovem, estava aqui em Campo Mourão, recém-chegada, com o pastor André, nossos filhos pequenos, Lucas tinha 4 anos, a Samara tinha 2 anos apenas, e nós fomos convidados a participar de um evento, um momento que aconteceu no antigo Moroense. E ali foram discutidos, foi feita uma planilha com toda a população. Nós, sentados a mesas redondas, foi feita uma planilha depois de ser colocada uma avaliação da cidade, foi feita uma planilha onde todos nós pudemos pontuar em cada mesa, em cada equipe, né, o que era bom para a cidade, o que faltava na cidade, o que precisava na cidade. E aquilo foi feito em cartazes e colocamos ali, esplanado em todo o Moroense, e foi estudado item por item daquele estudo que nós, população, fizemos. Exato. A orientação do governo, aquilo que se planejava ano a ano, era discutido pela população de Campo Mourão. E mais do que isso, se prestava contas. Os prefeitos, tanto o Rubens como o Tauilo, iam às comunidades uma vez por ano prestar conta de todas as realizações da prefeitura e rediscutir algumas ações que deveriam ser, que seriam prioridades para a população, porque as prioridades às vezes mudam, as necessidades da população com o tempo também vai mudando. Às vezes você pensa numa coisa aqui, de repente surge algo que é mais importante, e você então tem que permanentemente estar ouvindo a população. Esta era a prática, né? Uma gestão que realmente considerava as pessoas e que procurava, a partir disso, buscar os recursos para viabilizar obras e ações que pudessem melhorar a qualidade de vida das pessoas de Campo Mourão. Você veja, um dos grandes desejos da população de Campo Mourão, à época, era a necessidade de asfalto, porque realmente grande parte da comunidade dos bairros da cidade viviam na poeira e no barro, né? Nós chegamos, em 2004, com mais de 93% da cidade asfaltada. Passaram-se 8, está indo para o 9º ano da administração do Tauilo Tezelli, e este número praticamente não se alterou, né? Não se alterou. Então, essas coisas é que a população tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Num momento em que os recursos da administração pública do município eram muito mais escassos do que são hoje, até porque o Brasil teve aí um momento de desenvolvimento diferenciado, onde as receitas, o próprio governo foi com mais sede ao pote, ou mais sede no nosso bolso. Cada ano, cada mês, você vê que há uma ampliação das arrecadações do governo federal, e, lógico, que com isso também os municípios têm, em que pese todas as dificuldades, né, tem melhorado a sua receita. Campo Mourão, no último ano do mandato do Tauilo, a execução orçamentária foi em 44, 45 milhões. Hoje está perto dos 200 milhões. Quer dizer, é uma diferença muito grande por um tempo que não é tão longo assim, né, em que você teve aí um período de inflação relativamente baixo, né, controlada, enfim, e que a receita cresceu muito mais do que a inflação. Mas nós queremos agradecer por esse momento, obrigada, e quero parabenizá-lo, né, pela iniciativa e pela maneira como conduziu essa festa e essa organização de lembrança. Eu agradeço, acho que foi um momento importante para todos nós que vivemos isso, né, por todos aqueles que, de alguma forma, participaram desse momento, aquelas pessoas que participaram diretamente da administração e muitas outras que contribuíram com parcerias, enfim, e que nós procuramos reuni-las. Não foi um evento político, não foi um evento partidário, não foi um evento do PPS, foi um evento, e, aliás, eu devo aqui colocar, pastora, que nós patrocinamos esse evento com recursos do nosso bolso, né? Não saiu de ninguém individualmente, nós pedimos aí para algumas pessoas contribuírem com isto, né? Não, enfim, para deixar bem claro isso, né? Que foi um desejo das pessoas que participaram e que entendem que nós precisamos resgatar, reviver aquele período, reencontrar amigos, porque nós temos pessoas que, e a memória da gente, né? Você que viveu algumas coisas, começa a perder, né? Pessoas que
que já se esqueceram do que aconteceu, e pessoas jovens que não sabem o que aconteceu naquele tempo. Então, é preciso mostrar isso. A história ela é importante sempre, né, até para que a gente se mantenha livre e independente. Obrigada, Sebastião. Muito obrigado. Nós vamos ao nosso momento de oração.